Bom pessoal, hoje eu vou estar voltando aqui com o tema de animes de terror e hoje eu vou falar de um anime que é tão bizarro e grotesco que ele foi censurado e proibido praticamente no mundo todo. O grau de censura sobre esse anime foi tão grande que o filme original dele sofreu censura do governo japonês, fazendo com que o tamanho do filme diminuísse, porque algumas cenas tiveram que ser cortadas do corte final. Mas que anime é esse? Que foi tão censurado a ponto de se tornar até mesmo Lost Media. Por um tempo você não encontrava esse anime na internet, em fita, em DVD, de forma nenhuma, você não achava ele. Porém, hoje em dia, depois que foi reencontrado o DVD lá por volta de 2006 na França, ele voltou a ser comercializado e hoje você consegue achar ele disponível no YouTube e em vários outros sites de streaming. Ok, mas que anime é esse? Bom, hoje a gente está falando de Midori Shoujo Tsubaki, ou como é no original, Shika Gento Gekiga Shoujo Tsubaki Midori, que seria algo como Maiden Camellia, o Freak Show do Sr. Arashi, né, o show de horrores do Sr. Arashi. Ele é a adaptação aí de um mangá, né, como a maioria dos animes, e originalmente o mangá foi escrito pelo Suehiro Maru, que é um dos maiores gêneros do terror lá no Japão. Ele é criador do gênero Eroguro e ele foi quem popularizou os Gekigas, que seriam mangás feitos para adultos, mas que o tema deles não é maduro por ser uma história muito densa, por ser um tema pesado. É por ser temas realmente assim que seriam repulsivos, não é algo assim. Se você acha que, por exemplo, Hellsing, Berserk, Gantz são pesados, sim, eles são por causa do peso que a história tem e da violência. Já os do Suehiro Maru, eles são pesados por serem repulsivos mesmo. Ele escreve histórias que a maioria das pessoas não vai gostar. Praticamente é impossível você chegar a gostar de uma história dele. Você vai ler mais pela curiosidade que você fica de ver onde aquilo vai dar. Mas são histórias grotescas, com personagens nojentos, você nunca vai sentir empatia ou qualquer coisa por qualquer um dos personagens, exceto por alguns como a Midori. Mas eu vou entrar em mais detalhes disso já já. Qual é o lance do Suehiro Maru? Lá no Japão a gente tem três grandes autores de terror, que seria o Umezu Kazuo, né? O Junji Ito, que é muito conhecido, e o Suehiro Maru. O Junji Ito, como todo mundo sabe, as histórias dele são histórias bem cotidianas, que você sente que poderia acontecer com um vizinho seu ou até com você mesmo, que são focadas em body horror. Né? Você vê que nas histórias do Junji Ito sempre rola possessão, transformação, algum tipo de vírus, uma infecção geral, que transforma a pessoa num monstro. De algum jeito, alguém vira um monstro, um parente, um amigo, uma maldição, que nem é naquela história da pedra. Então sempre tem algum tipo de transformação de algo grotesco que acontece no Junji Ito, ligado ao body horror. Mas as histórias do Junji Ito, apesar de muito assustadoras, muito bem feitas, elas são histórias também divertidas, que você quer ler até o final. Que apesar de lhe chocarem, você tem aquela curiosidade de terminar. Já o Umezu Kazu, ele é um cara mais da velha guarda, né? Ele é um dos precursores do terror no Japão. E ele faz histórias mais voltadas para o thriller e suspense. Do Umezu Kazu, ou Kazu Umezu, né? Tanto faz. Elas são mais voltadas ali àquele suspense, aquele climão, que você não sabe bem o que está acontecendo. Também são histórias bem cotidianas, tá? Que acontecem em escolas, em escritórios, em lugares que você estaria na sua vida normal. Então, assim, ele inclusive é uma grande inspiração para o Junji Ito. O Junji Ito disse que as histórias do Umezu Kazu influenciaram bastante ele, porque são histórias bem assim, que elas são sim assustadoras, mas que elas também têm um toque de como se fosse, sabe, parece que é uma lenda urbana que você escuta na sua cidade, sabe? As histórias dele não são coisas muito viajadas. Né? Eu recomendo inclusive que todo mundo veja o The Curse of Umezu Kazu, ou Umezu Kazu no Noroi, que é um anime dele, que retrata duas histórias de terror, ambas que se passam com crianças e adolescentes. Então é aquele clima bem legal assim de filme dos anos 80, anos 90. Então eu recomendo muito. E aí a gente chega no Suehiro Maru. O Suehiro Maru ele vai para um lado que ele quer realmente chocar. Ele escreve histórias que a maioria das pessoas vai ler e vai dropar na metade. Histórias assim que você realmente questiona a sanidade dele, sabe? Porém, ele é muito respeitado porque o cara ele tem uma noção artística muito grande. Se você for ver os painéis que ele faz, né, os mangás, as obras dele são vendidas por preços altíssimos lá no Japão, porque realmente ele é um artista talentoso. A questão dele é o jeito como ele escreve mesmo, tá? Ele cria personagens que são o pior que o ser humano pode ser. Você nunca vai achar um cara gente boa nas histórias dele, você sempre vai achar o pior do pior do pior mesmo. Pessoas sem escrúpulos, sem caráter, realmente pessoas malignas nessas histórias dele. Como é o caso da Midori, né? Qual é o caso da Midori? A história da Midori Shoujo Tsubaki,
É uma história que conta de uma garota que ficou órfã, ela morava com a mãe solteira, a mãe dela acabou contraindo algumas doenças e morre dentro de casa. E é tão nojento que ele mostra os ratos já vindo comer o corpo da mãe dela quando a garota chega, porque o corpo já está apodrecendo. E isso faz com que a Midori, obviamente, tenha, né, um grande trauma. Ela começa a chorar e fica ali paralisada, até que alguns vizinhos levam ela para um lugar que supostamente ia adotar crianças e ensinar elas, e também ia dar um emprego para ela no circo. Esse circo, na verdade, é só uma maquiagem para um show de horrores, tá? É um circo dos horrores, que é como eu disse aqui no começo do vídeo, é o do Senhor Arashi, né? O Amazing Freak Show of Mr. Arashi. Esse Senhor Arashi, né, ele seria aí o vilão principal, entre aspas, ele é o cara que é dono do circo, né, e que ele conta essa história de que, não, aqui no meu circo a gente treina crianças para trabalharem no circo ou perseguirem outras carreiras. E em troca a gente faz com que elas trabalhem pra gente para pagar, entre aspas, a estadia. Mas a gente descobre que na verdade não é nada disso. Então a Midori, ela vira vítima de vários e vários tipos de coisas horríveis que não dá para falar porque a plataforma não gosta, mas vocês já vão deduzir o que é, né? Basicamente aí AS, a sigla para o que ela sofre, e AF, esses dois tipos aí de coisas que ela sofre durante o filme todo, tá? Então rola cena de abuso pesado mesmo nesse filme, né? Então assim, a Midori ela sofre muito. Então assim, o filme, além dessa parte da tortura, de violação em Midori, tem um outro grande problema também, que é a crueldade animal. Você vai ver várias vezes nesse filme galinha, cachorro e outros animais sendo mutilados, trucidados no filme, simplesmente pelo bel prazer dos malucos que trabalham para o Arashi, que também não deixam de ser vítimas do próprio Arashi. O Arashi ele promete para as pessoas que elas vão ter uma vida melhor, que elas vão sair daquela situação, que eles vão receber tratamento médico para as anomalias que eles têm no corpo, porque, como vocês sabem, esses circos de horrores, eles pegavam pessoas que têm elefantíase, pessoas com nanismo, pessoas com até poliomielite e outras doenças, que precisavam de tratamento médico, mas que eram exploradas para poder divertir ali um grupo de pessoas que estava pagando para ver. Então ele fica prometendo isso, ele promete isso para um garoto que é na verdade um hermafrodita, que o garoto vai poder fazer uma cirurgia e tal para ficar com um gênero definido, mas ele obviamente está só enganando ele. Ele promete isso para um cara que teve lepra e perdeu os membros, então ele não tem os braços e o rosto dele é todo deformado. Ele é chamado de Homem-Múmia no filme, mas o nome dele é Motsuke. Ele promete isso para a Mulher Cobra, que é uma mulher que ela é albina, então ela tem que ficar sempre coberta com alguns panos. Então ele fica pegando assim pessoas que precisam de apoio médico de algum jeito. E a pessoa menos, assim, digamos, doente que ele tem é realmente a Mulher Cobra, porque ela só é albina, então ela teoricamente ela consegue viver tranquila, mas os outros sofrem bastante. Também tem um homem que ele é severamente deformado, que ele é tratado por eles como um cachorro, eles usam ele como animal nas apresentações. Então assim, é um filme que mostra o pior lado do ser humano, e ele deixa você meio mal, sabe? Você vai assistir isso e você vai ficar meio louco, tá ligado? Tipo, você vai assistir, você vai ficar meio que... Você fica meio que injuriado, assim, sabe? Você fica indignado, tipo... Como que deixaram isso, tá ligado? Como é que esse cara pensou em escrever essa história? É uma história assim que ela não é como, por exemplo... uma história que vai te fazer pensar na vida, que vai fazer você acordar para os horrores dos seres humanos, como é Gantz, que faz você ver o pior lado das pessoas e ver que você precisa ser bom. E você vê outros personagens como o Masaru Kato, que é a representação de uma pessoa boa e que você quer ser como ele. Né, que você deve almejar ser uma pessoa como ele, não como os outros. Já no Midori não, você não tem o personagem que você fala, putz, eu queria ser como esse cara. Não, você só tem realmente personagens grotescos, assim, pessoas horríveis. Porque como eu falei, tem essas pessoas que são vítimas do Arashi, né, que trabalham para ele, mas não pensem que eles são bonzinhos não, tá? Todos eles abusam da Midori, todos eles são pessoas más, nenhum deles é bom, sabe? Eles estão ali, alguns deles já cometeram crimes. Então, assim, eles meio ali que, digamos que se merecem, cada um que tá ali. E a única vítima seria a Midori. Quando o Suehiro Maru coloca uma pessoa boa na história dele, é pra ela ser vítima mesmo, tá? Se você tiver a coragem e o estômago de ler o que o Suehiro Maru escreve e faz, então você vai ter que se preparar para ver realmente gente sofrendo. É isso que são as histórias dele. Eroguro, O Beijo do Vampiro, que foi traduzido aqui no Brasil, e o Midori, você vai ter que se acostumar para sofrer mesmo, cara. Você vai ter que se acostumar aí para ver uma coisa horrível. Tanto é que se você for no My Anime List, que é aquele site onde você pode catalogar todos os animes que você assistiu e dar uma nota baseada no seu gosto pessoal, você vai ver que a nota do filme é baixíssima, porque
A maioria das pessoas não assiste completo e, sabe, odeia mesmo, porque é bem chocante, sabe? Só que assim, pra você que se interessou, eu já te digo, não é a pior obra do Suehiro Maruo, tá? O Midori, na verdade, ele é, em teoria, até a mais leve. As outras obras do Maruo, ele realmente vai fundo. Tanto é que é por isso que a única obra dele que virou anime foi a do Midori, porque foi a única que tiveram coragem mesmo de animar. E esse filme é tão controverso que, acredite ou não, apenas uma pessoa fez esse filme. Isso mesmo, apenas o diretor Hiroshi Harada, que também faz alguns filmes bem controversos, como o Lullaby to the Sleep of Death, e também o Kaminari Henken, que seria Infinite Paradise, ou Endless Paradise, algo assim. Se vocês quiserem vídeo sobre esse Hiroshi Harada, eu faço, porque ele também faz umas obras bem assim, grotescas, e ele também tem alguns filmes que são perdidos, que são mídia perdida, que a galera está até hoje procurando. Mas enfim, esse cara ele dirigiu, escreveu o roteiro, foi o diretor de arte, fez aqui animation, né, animação chave, fez a animação final, ele fez também a trilha sonora, ele fez tudo no Midori, porque mais ninguém quis trabalhar no filme com ele. E a produção do filme ela foi muito complicada e levou 5 anos. 5 anos para o Hiroshi Harada fazer. Então ele começou a produzir aí por volta aí de 85, 86, né? Aí ele começou a acelerar a produção para que saísse lá nos anos 90. E assim que o filme ia ser lançado, ele ainda foi segurado um pouco para que passasse a questão da análise da censura, que, como eu disse, cortou até um pedaço do filme, porque foi considerado violento demais. Algumas cenas, caso você leia o mangá, você vai ver que algumas cenas não são adaptadas no filme. E com razão também, tá? Não são cenas assim que devia ter lá. O Suehiro Maruo fez só pra chocar mesmo, porque não adiciona em nada na história. Então o Hiroshi Harada, ele simplesmente dirigiu o filme sozinho, imagina. Um anime tão grotesco, mas tão grotesco que ninguém quer trabalhar nele. E você é forçado a dirigir sozinho, a fazer tudo sozinho. Então assim, é um filme que realmente ele choca, tá? Eu não recomendo pra você assistir se você for de menor. Não assista mesmo, porque ele tem muito conteúdo assim que, sabe, não é bom você ver não, sabe? Você provavelmente vai se arrepender se você assistir mesmo. Ele é daquelas coisas que, se você assistir, você vai se arrepender, sabe? O pessoal fala, não pesquise no Google, não pesquise no Google Midori, porque você vai se arrepender se você assistir. Se você gosta de terror, se você é uma pessoa, como eu já disse, de maior, você já é acostumado com esse tipo de coisa, então assiste, aí pode assistir, porque realmente também ele é, digamos assim, um marco na história do terror, porque, como eu disse, ele foi feito por um dos grandes gênios, que é o Suehiro Maruo, né? Que por mais maluco que as histórias dele sejam, ele tem uma contribuição assim imensurável para o terror, porque ele deu espaço, né, para mangás como, por exemplo, Jagan, mangás como Dragonhead e outros mangás que são nesse estilo dele, né, bem violentos, bem loucos, e que só existem porque o Suehiro Maruo começou com os Gekigás lá atrás. Então basicamente é isso, essa é a história do Midori. Eu não vou dar spoilers muito grandes do filme, porque caso você queira assistir, eu não quero prejudicar a sua experiência, mas eu já deixo adiantado, tá? Isso não é uma história de superação, não é uma história que tem um final feliz, é uma história que ela vai mostrar os horrores da humanidade do início ao fim, e o final ele é o pior possível, tá? Ele é o pior final possível. Eu vou dar aqui um mini spoiler, mas que você só vai entender esse spoiler quando você assistir. Sem você assistir, você não vai entender o que eu tô te entregando. Mas o filme ele vai te dar uma cena que parece que tá tudo bem pra Midori e que ela vai chegar em algum lugar, mas aí você descobre que até quem prometeu estar do lado dela, na verdade nunca esteve nem vai estar, porque é tão ruim quanto as outras pessoas que ela conhecia antes. Basicamente é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu peço que você deixe seu like para me ajudar. Comente aqui se você já assistiu Midori. Comente também qual é o anime de terror favorito seu. Comente que anime de terror você quer ver aqui. Eu já trouxe o Kyofu Shimbun. Estou trazendo agora o Midori. Peçam aí o que vocês quiserem. Eu posso estar trazendo mangás também. Filmes de terror, como eu já trago às vezes. Séries. Então é isso. Deixe sua recomendação, seu pedido nos comentários. Tá? Eu vou ficar muito feliz de ler. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que é fã de anime para ajudar o canal e para apresentar esse vídeo a ele. E é isso. Muito obrigado pelo apoio. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e se cuidem.